Meus alunos, tudo bem? A nossa aula de hoje vou falar sobre as oligarquias e o coronelismo. Então, essa aula de hoje é uma aula de história. Vamos iniciar a nossa aula já com esta imagem. Eu quero que vocês observem que essa imagem, ela mostra aqui ao lado café, certo? Ao seu centro mostra um carro e um senhor em cima desse carro, que já já eu digo para vocês o que significa. Ao seu redor, vocês percebam que aqui é uma fazenda enorme de café. Vamos observar as características desse senhor aqui, olha. Observem que é um homem, né, com um chapéu e o seu bigodão. Nesse período que a gente está falando, em século XIX, os grandes coronéis, os grandes fazendeiros da época eram chamados de coronéis. E a característica marcante deles era esses bigodões, né? Que era símbolo de temor e poder, né? Ah, coronel, né? Nós temos que obedecer, coronel, poderoso, aquele que manda, e a gente tem que obedecer. Então, eles realmente demonstravam temor para os seus funcionários, para os seus trabalhadores. Nesse período, surgiram as oligarquias. Essas oligarquias significam poder na mão de poucas pessoas ou de pequenas famílias poderosas. Vamos entender aqui num desenho que eu vou tentar fazer para vocês. Observem só. Eu tenho aqui, desenho ótimo, mas vocês vão entender, certo? Eu tenho aqui 3 rapazes, 3 coronéis, certo? São os maiores produtores de café de São Paulo, certo? Vamos supor que aqui é José, aqui é Paulo e aqui é João, certo? Então, o que acontece? José, João e Pedro, eles formam uma oligarquia, uma cúpula que só eles detêm o poder. Vamos supor que naquela região eles são poderosos, têm os grandes maiores cafezais, né, daquela região. Então, eles se combinam e vão dizer assim, olha, vamos ver quem da nossa família vai sair como o governador do estado. Entre eles, escolhe alguém da família deles e os 3, né, vão apoiá-lo. Isso, o que é que acontece? Numa sucessão de poder, somente serão governadores pessoas que fazem parte dessa oligarquia. Quem manda e vai desmandar são eles. Como assim, professora? Na oligarquia, quer dizer a política de poucos, eu vou dizer que quando não é José o governador, vai ser Paulo. Quando Paulo não for governador, vai ser João. E assim sucessivamente, eles vão trocando o poder e fica entre eles. Aqui fora tem um grande produtor de café também. E ele quer entrar nessa, certo? Ele quer entrar nessa cúpula aqui fechada. Mas ele não pode, porque se eu estou dizendo que é uma oligarquia, que é uma política de poucos, então quem está do lado de fora não consegue entrar. Está fechado, é somente com eles. Por isso que eu vou chamar de oligarquia, política de poucas pessoas, né? Governado por poucas pessoas. Somente eles. Outro que queira entrar, ele é barrado, ele não pode. Entenderam? Então vamos lá para entender esse coronelismo. Vamos aqui a algumas explicações. Olha só. Coronelismo. A gente tem aqui alguns pontos bem importantes, certo? Voto de cabresto, troca de favores, autoritarismo, falsificação de votos. Vamos aqui, olha, voto de cabresto. Voto de cabresto
Isso significa que a pessoa é guiada por outra. Não sei se vocês já perceberam, já viram a imagem de animal, de um cavalo. Deixa eu ver se a professora desenha aqui o cavalo direitinho para vocês. O animal, né? O cavalo, ele tem um cabresto, certo? Não, sou péssima para desenho. Vamos lá. Isso aqui é o cabresto do animal, certo? Então, olha só. Esse cabresto, ele é conduzido por alguém que está em cima dele. Alguém que está em cima dele, o quê? Conduzindo. Olha, venha para esse lado. Não, eu quero para esse lado daqui. Venha mais para cá. Então, quem conduz é quem está em cima. Quem é a pessoa que vai estar conduzindo seus trabalhadores para votar em quem ele quer? Quem é? O coronel. É o coronel que vai fazer isso. Coronel. É ele que vai mandar em seus funcionários. É ele que vai guiar a direção para onde seu funcionário vai. Entenderam? Por isso que é voto de cabresto. Você não tem a opção, você não tem o querer. Aonde é que você vai? Para onde você quer? Você não tem liberdade. Nesse período que nós estamos falando, não tem liberdade alguma, certo? Então, as pessoas acabam sendo conduzidas pelos coronéis, que eles fazem uma cúpula, né? Fecham ali acordos, o que é melhor para eles, né? E as pessoas mais pobres têm que seguir, certo? Além do voto de cabresto, nós temos a troca de favores, como hoje em dia ainda acontece, de alguns políticos eles trocarem favores dizendo que, olha, a família está precisando de alguns mantimentos, estão precisando de alguma ajuda, eles vão lá e ajudam, mas depois eles cobram esses favores com o quê? O voto, certo? Então, eles são obrigados a votar naqueles que ajudaram. Autoritarismo, professor, e aí? O autoritarismo, ele vem daqui, olha, do coronel. Ele manda, ele pode. Naquele período as pessoas temiam. Ele era a autoridade máxima. Se ele era o dono do cafezal, se ele era o cara que mandava ali, então as pessoas tinham que cumprir o que ele pedia, né? O coronel, olha, isso tá errado, eu não quero que faça isso não, viu? Obedeça ao meu jeito. Se eu tô pedindo desse jeito, tem que ser assim. Se você tá colhendo o café errado, você vai sair daqui. Então as pessoas temiam. Só de olhar para o coronel, as pessoas já começavam a temer. Ele era aquela figura. Possa ser que certos coronéis não eram tão autoritários, tão mandões, mas a sua própria figura, a sua própria imagem, aquele bigodão, aquele jeitão grosso de falar, fazia com que as pessoas tivessem medo realmente